Quem são os anjos? Para que eles servem? Eu posso ver anjos? Eu posso falar com os anjos? Ouvir os anjos? E é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu tenho a certeza que você vai gostar. Bom, pessoal, os anjos são nada mais, nada menos que espíritos. A palavra espírito, no original, no grego, significa pneuma. Pneuma vem da raiz sopro ou vento. Quando a Bíblia fala de sopro, representa que eles foram criados, ok? Eles foram criados por alguém. Apesar deles serem espíritos, qual é a diferença dos anjos para o Espírito Santo? Se os dois são espíritos. É simples. É que o Espírito Santo é Deus. Ele cria as coisas, ok? E os anjos são criaturas que foram criadas por Deus, ok? Então, isso difere um do outro. Segundo lugar, os anjos, eles atuam de uma forma externa, auxiliando, ajudando, livrando, guardando, ok? De uma forma externa, fisicamente, de uma forma externa no mundo físico. Já o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é Deus, ele atua dentro de nós, ok? Com transformação, com mudança, com regeneração, com novo nascimento. Então, os anjos atuam de uma forma externa e o Espírito Santo atua em nós, opera em nós de uma forma interna. Primeiro ponto, ok? Segundo ponto, para que os anjos servem? Qual é a função dos anjos? Vamos analisar o livro de Hebreus. A carta que Paulo escreve aos Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz exatamente assim: não são porventura todos eles espíritos ministradores? Ou seja, que eles são espíritos, nós já entendemos. Agora, para que eles servem? Qual é a função deles? Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, qual é a função dos anjos? É simples: servir, auxiliar, ajudar aqueles que vão herdar a salvação. É bem simples, ok? Nós vemos alguns exemplos desse na Bíblia, tem vários. Mas vamos citar o mais famoso e mais conhecido. Daniel capítulo 6. O próprio Daniel diz: e o meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões e não me fizeram mal algum. Então, ou seja, nesse caso, nessa situação, o anjo de Deus é enviado até Daniel para quê? Para livrá-lo da morte. Para dar a ele um livramento, um auxílio, uma ajuda em um momento difícil. Então, os anjos são auxiliadores, ok? Os anjos vêm no momento para ajudar. No momento de decisão, no momento de livramento, a função deles é vir ajudar, vir livrar a pessoa. Vamos citar um outro exemplo. O próprio Jesus, no livro de Mateus capítulo 4, verso 11, se não me falha a memória, a Bíblia diz que Jesus é tentado pelo diabo, vence o diabo naquela tentação, resiste ao diabo naquela tentação e logo em seguida, depois de toda aquela tentação, depois do diabo se afastar de Jesus, quem chega? Vem os anjos, como diz no verso 11, os anjos vieram e o serviram, ok? O servir é no sentido de auxiliar a ele. O servir é no sentido de ajudar a Jesus depois de tudo que ele havia passado. Ok? Então os anjos têm a função de ajudar. Os anjos têm a função de auxiliar aqueles que vão herdar a salvação. Esse foi o segundo tópico, vamos para o terceiro. Agora o terceiro tópico é: os anjos equivalem a quantas pessoas? Se fôssemos medir no sentido de força, como Sansão equivalia a 1000 homens. Ele matava 1000 homens com uma queixada. Então Sansão equivalia na sua força a 1000 homens. E um anjo equivale a quantas pessoas? A Bíblia diz, no livro de 2 Reis, capítulo 19, que Senaqueribe, o rei da Síria, ele afronta Ezequias, que era o rei de Judá. E ao afrontar, Ezequias ora a Deus, se humilha e apresenta aquela carta de afronta diante de Deus. E Deus decide enviar um anjo no exército do rei da Síria para proteger a cidade de Judá, a nação de Judá. Então, quando o anjo desce no arraial dos sírios, a Bíblia diz que um anjo, ele matou 185 mil soldados. Ou seja, um anjo, ele equivale a 185 mil pessoas.
Esse é o poder, segundo a Bíblia, e essa é a força de um anjo. Olha que interessante. Então a Bíblia diz que um anjo só um, ele desce no arraial dos sírios e mata 185 mil. Agora, engraçado e interessante é que quando Jesus vai ser preso, quando Jesus vai ser apreendido, que Pedro vem com a espada e corta a orelha do rapaz, chamado Malco, o servo do sumo sacerdote, e o próprio Jesus fala: Pedro, põe a tua espada na bainha, porque se eu quisesse, eu rogava ao Pai, e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Olha que interessante. Se um anjo equivale a 185 mil pessoas, e Jesus falou, se eu quisesse pedir para o Pai me livrar da morte, me livrar da cruz, ele me enviaria 12 legiões de anjos. Segundo a numeração romana, uma legião de soldados romanos equivalia naquela época a 3 mil soldados. Jesus falou, se eu quisesse, eu rogava ao Pai e ele me enviaria 12 legiões. 12 vezes 3, 36. 36, ok? 36 mil era o número que Jesus estava falando. Se eu rogasse ao Pai, ele me enviaria 36 mil anjos aqui para me proteger e me guardar e me tirar dessa situação. Olha que interessante esse texto. Então Jesus estava querendo dizer exatamente assim. Se eu rogasse ao Pai, ele me enviaria 36 mil. Se cada anjo equivale a 185 mil pessoas, então Jesus estava querendo dizer, se eu rogasse ao Pai, ele me enviaria 36 mil vezes 185 mil, ou seja, 6 bilhões. Ok? A quantidade de anjos que desceria para proteger Jesus era suficiente para matar, aniquilar 6 bilhões de pessoas. Entendeu o que Jesus quis dizer naquela hora? Os anjos estavam a favor dele. Era ele que não quis utilizá-los. Porque ele sabia que ele deveria ir para a cruz. Olha que interessante esse ponto que nós encontramos aqui sobre os anjos. Vamos para o próximo. Agora, quarto e último tópico. Eu posso ver anjos? Eu posso ouvir os anjos ou falar com eles? A Bíblia diz que Davi, na eira de Onã, ele vê um anjo entre o céu e a terra com a espada desembainhada apontando para o exército de Deus com a intenção de destruí-lo, porque Deus havia se desagradado de algo que lhe havia acontecido. Então, ele vê um anjo, ou seja, nós podemos ver anjos, segundo a Bíblia, ok? Nós podemos vê-lo. Por exemplo, a Bíblia diz que uma mulher chamada Isabel, que era mãe de João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus passar, o esposo dela, chamado Zacarias, que era sacerdote na época, ele entra dentro do templo para oferecer um incenso, ok? E quando ele entra dentro do templo, o anjo desce, aparece para ele, ou seja, ele vê, ok? Ele vê o anjo e ainda o anjo fala com ele se apresentando pelo nome. Meu nome é Gabriel, eu sou aquele que assisto diante de Deus e eu vim te informar uma boa notícia. A sua esposa vai ficar grávida e ela vai ter um filho e o nome do menino é para ser João. Ele não acreditou na hora porque ele ficou anestesiado, ele ficou meio pasmo e ainda ele era de idade avançada junto com a sua esposa que também já era uma senhora de idade. Ele disse, mas como a minha esposa vai ficar grávida? Ela já é de idade. E o anjo disse, ela vai até ficar, mas porque você duvidou da minha palavra, você vai ficar mudo, sua voz vai sumir até o dia em que seu filho nascer. Do jeito que o anjo falou, aconteceu. Ok? Então nessa situação, não somente ele vê o anjo, como ele escuta, ouve o anjo e ainda conversa com o anjo. A própria mãe de Jesus, Maria, também vê o anjo aparece para ela, o mesmo anjo que apareceu para a prima dela, Isabel, aparece para ela também. E fala exatamente assim para ela, você vai ter um filho, o nome dele vai ser Jesus, ele vai ser filho de Deus Altíssimo. Ela falou, mas como eu vou ter filho se eu não conheço homem nenhum? Ele falou, não, o que de ti vai ser gerado não vai ser de homem, vai ser do Espírito Santo, quando ele vier sobre você. Ok? Então, nós podemos ver anjos, conversar com anjos, falar com anjos, isso é uma coisa normal. O que não se pode? Adorar anjos, prestar culto a anjos. É por isso que a Bíblia diz no livro de Apocalipse que João se prostra diante do anjo, o anjo diz, não, pode parar com isso, adora somente a Deus, porque só Deus deve ser adorado. Então, o que nós não podemos? Adorar anjos, ok? Nós podemos pedir para o Pai, como Jesus falou, se eu quisesse, eu rogava ao Pai e ele me enviaria 12 legiões de anjos. Então, nós podemos pedir para Deus, enviar anjos para nos ajudar em certas situações, fazer certo tipo de coisas, mas não orar a anjos, não adorar a anjos,
Isso é somente para Deus, ok? Então, eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido um pouquinho sobre os anjos. Mais importante do que ouvir a voz dos anjos, ver anjos, ter encontro com o anjo, é você ter um encontro com Jesus, ok? Deus te abençoe, forte abraço, um beijo, fica com Deus, em nome de Jesus.